66. Considerando o disposto no regimento interno do TCM, é uma das classificações das seções do tribunal. Aí eu dei... Não é, desculpa, não é uma das classificações. Aí eu botei uma questãozinha fácil, né? Para vocês darem um respiro, né? Artigo 80 do regimento interno. Ordinárias, especiais, solenes, administrativas e extraordinárias, tá? O que eu botei aqui na letra D, internas, não. As administrativas cuidam de assuntos de natureza interna, mas o nome da seção é a seção administrativa. Aí eu coloquei aqui para você, ó, um quadro, resumo das seções, dos seus nomes, das finalidades de cada uma e algumas observações para você estudar em casa depois. Isso aqui faz parte, quem é do programa de treinamento sabe, faz parte das turmas de regimento interno que eu dou também, tá? Mas eu trouxe aqui para vocês. Aí tá aqui as ordinárias, finalidades, observações, as extraordinárias, especiais, solenes. Isso aqui resume artigo 80 ao 88 do regimento interno, tá? Opa, peraí, pra frente, aqui, pra cá e pra cá. Tá vendo a pegadinha? Seções administrativas, assuntos de natureza interna, mas o nome é administrativo, tá bom? Beleza. 67. Sobre os instrumentos de fiscalização previstos no regimento interno do TCM, assinale a alternativa que não apresenta uma das classificações por ele elencadas. Aqui é outra pegadinha, porque tem gente que estuda para Tribunal de Contas e estuda também para o TCU. Aí sabe que no regimento interno do TCU, o mnemônico é outro, né? É AMA-LI, né? Porque os instrumentos de fiscalização do TCM, você tem um mnemônico que é o tal do... Vou pegar aqui. AMA-VI. Isso aqui é para o TCM. E é isso que você tem que saber, tá? Auditorias, monitoramentos, auditorias operacionais, visitas técnicas e inspeções. Mas lá no TCU, você tem outros instrumentos. É o AMA-LI. No lugar do V, visita técnica, entra o L de levantamentos. Mas você não tem isso aqui. Esquece isso, esquece isso. Esquece, rabisca. Tá bom? Então é AMA-VI. E foi aí que eu fiz a questão. De repente, quem já estudou para o TCU aí pode ter errado essa questão. Alguém errou essa questão? Errou por isso, né? Então, mas foi por isso mesmo que eu fiz. Então tá lá. Auditorias, tá ok? Auditorias operacionais, monitoramentos, letra C, letra E, inspeções, tá certo. Letra D, não é levantamentos, é visita técnica. Você vai ver isso aqui, ó, no artigo 202 até o 208. E tem um quadro também, da mesma forma como o outro quadro resumo, tem um quadro resumo também para os instrumentos, tá? A espécie... Isso vai estar na qualidade concurseira? Não, vou deixar isso aqui para vocês aqui, na área do aluno, onde está no múltiplos, tá? E quem fizer a matrícula também lá, vai ter isso aqui. Todo material de apoio assim, pelo múltiplo. Aqui, quem comprar um... a gente está falando do gratuito, né, gente? Do gratuito, tudo vai ser colocado aqui no múltiplos. Depois, no presencial. No presencial vai ser tudo lá no Mentalidade. E também você vai ter como assistir as aulas em vídeo. Aí você vai ter acesso à plataforma deles aqui. Mas o conteúdo é idêntico. Legal? Só vai poder, se fizer no presencial, ter a chance de vir também a aula o dia que você quiser. Aí aqui você tem um quadro, ó. Cada um e palavras-chave. Dá para resumir mais do que isso aqui. Dá para você ler, entender e resumir mais do que isso aqui. Isso aqui já é o resumo, dá para você fazer o resumo do resumo. Artigos 202 e 208. Nessa turma de regimento interno, a gente tem cerca de 60 artigos principais do regimento interno, todos eles em quadros resumos. Tá? 68. 68 é outro quadro resumo para vocês. 68. Essa 68 aqui só com quadro resumo, gente. Porque você tem uma lei 3714, tá, de 2003, que trata de sanções que o Tribunal de Contas do município pode aplicar. Essas sanções, elas são detalhadas no regimento interno do tribunal. E existe uma gradação para um tipo de sanção. As sanções aplicadas com
referência no artigo 239, tá? Do Regimento Interno, que corresponde ao artigo 3º da Lei 3714. Esse aqui é o artigo 2º, tá? Mas tudo está no Regimento Interno. Então, só mesmo com o quadro resumo. Você não vai ler aquele texto ali e vai decorar aquilo. É muito complicado você ler aquele texto e ficar só naquilo ali. Pega esse quadro resumo aí, coloca ele na sua cabeça. Leia o texto, obviamente, depois parta para o quadro resumo e verifique. Ah, Marcos, pô, botou aqui, legal, ali, agora ele separou. Eu separei, ó. Eu separei aqui, ó, em duas situações. Multas com base no 238, que são aplicáveis nos casos de contas irregulares com débito, quando há débito, tá? E aí eu coloquei a sanção, marquei o que pode, ó, palavra importante, até 100%. Não se quer na sua prova que é 100% está errado, é até. Artigo 239 tem como referência um valor fixo, né? Que na lei está 20 mil, no regimento interno está 28 mil. Eu não estou interessado em saber quanto está esse valor, porque ele é reajustado anualmente por ato do tribunal. Você não precisa saber, você só precisa saber que a multa aplicada com base no 239, ela é aplicada tendo como referência um valor fixo, tá? E as gradações, isso é que é importante saber. Aí aqui estão as situações, ó. Contas regulares sem débito, ato com grave infração à norma, ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico. E aqui estão outras situações. Eu separei em cores aqui, ó, para você, tá? Por quê? Até aqui, ó, é 5 a 100%. A gradação, dependendo da situação. Aqui para baixo, daqui para baixo, a primeira linha aqui, ó, divide. 50%, não tem intervalo, é 50%. E esses fatos aqui, ó, obstrução, sonegação, descumprimento de decisão. Aí tem uma gradação, que seria 50 a 80. Mas no último caso aqui tem um 50. Tá? Faz aqui um link, ó. Esse aqui. A linha média da tabela é não atendimento à diligência do tribunal, é 50%. E as situações, obstrução, sonegação, descumprimento de decisão, está no mesmo bolo, com exceção da última linha, que é até 50%. Tá bom? Aí tem mais algumas observações no quadro resumo, você vai ler os artigos 238 até o 242, depois você pega o quadro resumo e aí você vai entender melhor. Aí você tem capacidade de resolver uma questão dessa aqui. Enorme, cheia de texto, você bate o olho, lembra do quadro resumo, pega a sua prova na hora, na questão aqui, ó, na folha aqui de rascunho, faz rapidinho a tabela, responde a questão olhando para a tabela. Mecânico, não tem o que pensar. Tá? Gabarito, letra C, né? Letra C. Por que C? Porque essa situação aqui, ó, em se tratando de ato praticado, ele pede a errada. Em se tratando de ato praticado com grave infração à norma legal ou regulamentar, ato com grave infração à norma a norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, no caso de contas julgadas irregulares, de que não resulte débito, sem débito, aqui, ó, o TCM poderá aplicar multa, tendo por base um valor fixo anualmente pela Corte de Contas, fixado, conforme previsão legal, no valor compreendido entre 5 e 80, não. 5 e 100. A B e a C eu chutei errado. 5 e 100. Mas é... Lendo o regimento interno, gente, só na letra do regimento interno, fica muito difícil acertar. Eu acertei por causa do TCU, que é 100%. Fez uma analogia e deu sorte. É a questão que você acerta e que você tem que revisar no dia seguinte. Porque você acertou por sorte. E você tem que revisar as que você errou e revisar as que você acertou e que não estava totalmente seguro. As outras estão todas corretas. Só você checar com a tabelinha. Beleza? Penúltima questão. 69. Base, regimento interno. Assinale a opção incorreta. Recursos, né, gente? Recursos. Recursos, o que é importante você saber? Quais são os recursos? Quais são os prazos para interposição dos recursos? Quais são os efeitos dos recursos? Quais são as situações, né, que se aplicam? Tá? Errado é o que está na letra C. O prazo para interposição de agravo não é de 10 dias, é de 5 dias. Não tem prazo de 10 dias para recurso. Não tem. Tá?
5 dias. Esse é o único erro da questão. Questão de prazo, gente, na prova de vocês, vai ter. É certo. É certo ter. Letra A, está certo, das decisões proferidas pelo tribunal, cabe os seguintes recursos. Você tem que saber quais são: embargos de declaração, recurso de reconsideração, recurso de revisão e agravo. A intenção aqui foi mostrar a vocês quais são os recursos. Na letra B, o prazo para interposição de embargos de declaração é 5 dias, está certo. Letra C, agravo 5 dias, não 10. Letra D, recurso de reconsideração, 30 dias. É o único que foge aí, ó, 30. Tá? E o outro é em anos, porque é o recurso de revisão. Eu não coloquei o prazo dele aí, mas é 5 anos, porque ele é similar à ação rescisória. Tá? É aquele recurso que, se ultrapassar de 5 anos, não houver novos fatos sobre a situação, aí sim está tudo ok. Beleza? 70. O sol tá cansado? Tá cansado? Tá não, né? Base Constituição Federal, artigo 31. Municípios, né? Você vai fazer prova para onde? Município, né? Então, tem que saber o artigo 31 da Constituição Federal. Vamos lá. Sobre as normas constitucionais sob controle, assinale a opção incorreta. Letra A. A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal mediante controle externo, ok? E pelos sistemas de controle interno dos poderes executivo e legislativo municipais na forma da lei? Errado! Errado! Por que está errado? Não. Porque a Constituição, apesar de o município do Rio de Janeiro ter o seu poder legislativo com o sistema de controle interno definido lá, com o órgão, a controladoria, lá dentro da Câmara, a Constituição Federal não menciona poder legislativo. Simples. E aqui eu falo normas constitucionais. Professora, mas na vez você colocou o controle externo da Câmara Municipal. Será? Não, tá certo. Quem é o titular? Pela Câmara Municipal. Da Câmara. Quem é o titular? Não anularia não, hein? Não anularia. Fala. Deixa eu só finalizar. Então, olha só. Nós temos uma situação concreta e real. Poder Executivo tem controle interno definido. Controladoria, CGM. Poder Legislativo, que é a Câmara, tem um controle interno definido. Está lá. A Constituição fala no controle interno do Poder Legislativo para municípios? Não, não fala. Ela não fala. Mas isso inviabiliza a criação? Não. Tanto é que existe. Temos um exemplo aqui. Tá? Beleza? Fala aí agora. Não, a lei orgânica do município, ela trata muita coisa além dessa parte da Constituição, porque eu acho que você não citou muito a lei orgânica. Nesse simulado, né? Ah, tá. Nesse. Tá, não, tá. Temos muita coisa para falar sobre lei orgânica do município. Que ela complementa nessa parte de AF que não tem na Constituição. Tem prazos, por exemplo, de envio, encaminhamento, vencimento das leis orçamentárias. Essa lei deve vir. Vai, lógico, vai ser cobrado. Vai ser cobrado. Pessoal, rapidinho para finalizar. Controle externo da Câmara Municipal será exercido com auxílio dos tribunais de contas. Não está errado por conta disso não, hein? Tá? Dos estados ou do município, ou dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios onde houver. Consulta o artigo 31 da Constituição, você vai ver. A posição do órgão, né? O controle externo do Poder Legislativo, mas não tem como ser feito por ele. Está errado por isso não. Letra C. O parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar. Isso aqui é importante. Só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. É o maior quórum constitucional previsto, 2/3. Aí tem, todas as aulas tem alguém que fala, é 3/5. Eu falo, faz a conta. 2/3. E outra coisa que é importante, só deixará de prevalecer, tá? Não será aprovado. Na verdade, o parecer já sai dali de um jeito. Para ele ser derrubado, aí tem que haver não é vinculativo por conta disso. Muito bom você falar isso. Nenhum parecer de Tribunal de Contas, parecer prévio, é vinculativo.
nem por conta desse quórum qualificado, porque ele pode ser derrubado. Tá? E esse quórum qualificado não é para aprovação do parecer prévio, é para derrubar esse parecer prévio. Isso é importante. Tem uma definição para esse parecer conclusivo? Então, Parecer prévio? sempre o prévio. Parecer prévio. Nenhum parecer, repito, nenhum parecer emitido pelo Tribunal de Contas sobre contas de chefe de executivo é vinculativo. Não é. Pode aparecer na sua prova uma questão assim, mais ou menos. No caso dos municípios, o parecer emitido pelos tribunais de contas tem caráter mais vinculativo do que na União, nos estados, e aí as outras opções forem totalmente absurdas e aí você vai marcar essa, por conta desse quórum mais qualificado, para derrubar o parecer, não é para aprovar. Esse é o outro detalhe, tá? Eu já vi parcialmente vinculante. Pode ser, quase vinculante. Aí ela vai falar outras coisas, mas as outras opções vão estar totalmente descartadas, tá? Isso é importante. Letra D, as contas dos municípios ficarão, aqui também tem coisa importante. As contas dos municípios ficarão durante 60 dias, não é dias úteis, anualmente, à disposição de qualquer contribuinte, para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade nos termos da lei. Isso aqui é o que está na Constituição. A LRF ampliou isso aqui. Ampliou. Durante todo o ano, não é só contribuinte, cidadão, tá? Cuidado. Pedir a posição da Constituição, pedir a posição da LRF. Se na prova pedir de acordo com a LRF, e aí botar as duas, aí você tem que saber. Como é que se prova que é contribuinte? Mostrar o tributo pago. Como é que se prova que é contribuinte? Então você tem que estar em gozo de direito. Se você tiver na dívida ativa, eu não sei. Aí você... Contribuinte É inadimplente, é. Na verdade, tem muita coisa na Constituição que não tem como prever. A letra E. É vedada a criação de tribunais, conselhos ou órgãos de contas municipais. Aí sim é vedado. É vedado criar um Tribunal de Contas do município de Niterói? É vedado. É vedado criar um Tribunal de Contas do município de Varriçai? Alguém sabe onde fica Varriçai? Quase varrendo e saindo do Rio, né? É vedado? É. Agora, é vedado criar um Tribunal de Contas dos municípios do Rio de Janeiro? Não. E se isso fosse criado? Nós teríamos 3 tribunais de contas aqui. TCE do Rio, TC dos M do Rio e TCM do Rio. Marcos, isso aí já tentaram fazer? Tem um projeto de emenda da Constituição Estadual parado na Alerj há muito tempo. E é vedado criação de órgão municipal porque imagina se houvesse 5.500 e tantos tribunais de contas. Aí o déficit de hoje, que está aí 130 bilhões, né? Ia para 500 bilhões, né? Pessoal, foi um prazer. Espero que vocês tenham gostado, tá? Forte abraço e até o próximo simulado. Quem foi?